Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Aproveitando o lançamento recente do ChatGPT 4, ele estava na versão 3.5, surge a questão, né? Será que a inteligência artificial vai nos substituir, nós que somos programadores e analistas de sistemas? Eu resolvi dar uma verificada aqui na questão da linguagem ADVPL, né, e da análise do Proteus em si, e resolvi testar aqui uma coisa simples com o chat GPT para ver como que ele reage, né? Então eu começo aqui a nossa conversa, né? Cumprimentando ele me responde educadamente e aí eu faço a pergunta: você conhece a linguagem de programação ADVPL? Ele responde então de maneira assertiva, né? Um pouco técnica, ele tenta ser um pouco técnico, tenta ser um pouco histórico, então ele vem dizendo que sim, como modelo de linguagem de processamento avançado, eu sou capaz de conhecer várias linguagens de programação, incluindo o ADVPL. ADVPL, Advanced Proteus Language, é uma linguagem de programação proprietária desenvolvida pela TOTUS, que é usada para desenvolver sistemas de gestão empresarial, ERP, na plataforma Proteus. A linguagem é derivada do XBase, uma linguagem de programação de banco de dados popular nos anos 80 e 90. Então eu venho com uma pergunta simples, né? Excelente. Escreva uma tela. Eu venho com um desafio para ele, né? Escreva uma tela de cadastro da tabela de clientes SA1 em linguagem ADVPL. E aí ele responde: claro, eu vou escrever um exemplo simples de tela de cadastro da tabela de clientes SA1 em ADVPL. E aí ele deu o código aqui. Então ele foi escrevendo linha a linha do código, tá? E aí eu copiei então esse código inteiro, coloquei aqui no VS Code e tô logado aqui numa base de homologação. Chamei o fonte de ChatGPT 4.prw e vou tentar compilar. Então vamos lá, Ctrl F9. Então o sistema está verificando o ambiente e já deu erro de sintaxe aqui, tá? Então, ele já deu erro aqui nessa linha main. Ele não tem nenhuma solução. Então, ele dá aqui, ó, no quick fixes available. Então, assim, ele não consegue resolver isso daqui, tá? E se você tentar comentar essa linha, ele dá erro na linha de baixo. Cadê? Comentei a linha aqui, vou tentar compilar de novo. E ele continua com um erro, ou seja, então ele não aceita esse código aqui main. Eu vou deletar a linha. Aí ele já dá erro em outra linha. Então assim, eu não vou nem tentar explicar essa sintaxe que ele usou aqui, porque eu sinceramente não conheço a forma como ele programou aqui. Então não sei definir se ele usou XBase, se ele usou, enfim, qual base de conhecimento ele usou para programar dessa forma aqui. Mas a grande questão é que está errado, tá? Então não é assim que a gente escreve tela. Existem várias formas de escrever tela em ADVPL, uma tela de cadastro, principalmente de uma tabela só. Então assim, existem inúmeras maneiras que a gente pode escrever. A grande questão é que aqui está errado. Então, a meu ver, assim, eu acredito que sim, que em algum momento a inteligência artificial ela vai ter conhecimento suficiente para resolver qualquer problema, principalmente quando a gente fala de linguagem de programação, porque é algo definido matematicamente. Então, assim, se com o tempo a inteligência artificial vai conhecer a sintaxe inteira da linguagem, ele vai ter exemplos suficientes para analisar, para testar, enfim. E aí algum dia ele vai te dar essa resposta correta. Mas eu acho que a grande questão aqui é que a inteligência artificial ela pode não estar tão longe de te dar uma resposta, um código correto. Mas eu acho que ela ainda está longe de, por exemplo, conseguir fazer parte de uma reunião, ter todos os requisitos do projeto, entender a necessidade humana, entendeu? E depois ele ter o senso crítico para fazer o melhor código. Então, essa questão que hoje nós, como seres humanos, programadores, desenvolvedores, analistas de sistemas, esse senso crítico que a gente tem, essa capacidade de raciocínio, eu acho que a inteligência artificial ainda está muito longe de atingir. E aí é onde a gente consegue parar para pensar melhor no poder do cérebro humano. Então, assim, a gente já está na época da computação quântica. Então, cada vez mais são desenvolvidos processadores extraordinários. Então, assim, computadores
potentíssimos para resolver principalmente essa questão da interação humana, mas isso ainda está muito longe de chegar no poder do cérebro humano. E eu acho que para bons profissionais, e não só os bons, os excelentes profissionais, eles vão se valer das novas tecnologias para otimizar o seu serviço. Então, eu acho que vai chegar um momento que sim, você vai pedir um código para o chat GPT, ele vai te retornar corretamente e isso vai te fazer economizar tempo. Então, se por exemplo você ia demorar uma semana codificando um problema, talvez você demore um dia ou dois, porque ele vai escrever a maioria do código e você só vai corrigir. Mas aí existe um outro ponto. Você tem que ser capaz de analisar aquilo que te é entregue pela inteligência artificial e saber se aquilo que está escrito, aquilo que foi devolvido, está escrito corretamente. Então, o primeiro é isso, você tem que saber se a resposta está correta. E você tem que saber também se foi o melhor caminho, se foi a melhor solução, tá? Então, eu acredito que vai demorar um tempo ainda, algumas décadas, acredito eu, para que a máquina consiga superar o ser humano, tá? E eu não estou falando disso só na nossa categoria de trabalho, que é desenvolver software e fazer análise de sistemas. Então, principalmente para você que está começando a estudar agora, aprender e está com a esperança de um dia seguir uma carreira como desenvolvedor, tem um monte de gente dizendo aí, não, porque o chat GPT vai acabar com os trabalhos, vai acabar com as escolas, com as faculdades, porque agora ele vai conseguir vai conseguir passar no exame da ordem da OAB, ele vai conseguir passar no exame da medicina, enfim, mas eu não enxergo dessa forma. Eu acho que ainda está muito longe da inteligência artificial conseguir substituir seres humanos, mas muito longe mesmo. E eu acho que para as pessoas que realmente estão lutando, batalhando para se tornar excelentes profissionais, a única coisa que vai acontecer é que eles vão se valer das melhorias da tecnologia, como é desde o princípio. A tecnologia ela existe hoje para ajudar o ser humano a atingir os seus objetivos de maneira mais rápida, mais acertada. Então eu acredito que é isso que vai acontecer, né? Então conforme o chat GPT vai evoluindo, eu acho que cada vez mais, em qualquer área, ele vai ser útil para nos fazer economizar tempo, tá? Mas daí dizer que ele vai nos substituir, isso está bem longe de acontecer. Então foca nos estudos aí, vai para cima, entendeu? Foca na sua carreira, porque com certeza você que está se tornando ou se já se tornou um profissional excelente naquilo que faz, o ChatGPT é a menor das suas preocupações, beleza? Espero que você tenha gostado desse conteúdo. Te desejo toda a sorte e prosperidade. Um forte abraço.